Olá, meus queridos irmãos e irmãs, saudações a você que nos acompanha para mais uma meditação dominical. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho deste domingo é o evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 23. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Irmão, irmã, que nos acompanha para essa meditação dominical, este é o evangelho do dia de hoje. Vale lembrar, meu irmão, minha irmã, que para você fazer uma boa reflexão, é preciso que você decore, fixe a sua atenção num versículo ou numa palavra que chamou mais a sua atenção no evangelho, na leitura de hoje. Você vai fazer dessa palavra, desse versículo, um lugar predileto e exclusivo para que durante todo o decorrer desse dia você volte novamente para esse lugar e ali encontre nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele mandamento do Senhor: quando fordes orar, recolha no seu quarto e fechado fale com o Pai que conhece todas as coisas. Por isso, meus irmãos, é necessário que você aprenda a fixar a sua atenção num ponto que te chamou mais a atenção no Evangelho, para que você possa retomá-lo durante todo o seu dia. Isso, meus irmãos, é para que aprendamos a aproveitar da verdade do Deus presente, do Deus conosco, porque Ele é verdadeiramente presente em nosso meio. Deus está conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação e a liturgia de hoje, na oração inicial da missa, se você ainda não participou, não assistiu à Santa Missa, quando você for assisti-la, preste atenção na oração inicial, porque ela suplica a Deus para que tenhamos cada vez mais um coração de filhos. O Filho de Deus é nosso Salvador. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Salvador e sem Ele jamais seremos filhos de Deus. Essa é a condição para nos tornarmos filhos de Deus, imitarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem nos chama ao ato de fé no dia de hoje. Nessa leitura do Evangelho, nosso Senhor nos chama, pede de nós um ato de fé. Ele chamou a Pedro e Pedro o reconheceu, obedeceu ao seu chamado.
Nosso Senhor está infundindo a fé no coração dos discípulos. E é essa mesma fé que a Igreja hoje suplica na oração que nos seja concedida. Essa mesma fé que nosso Senhor incutiu no coração dos apóstolos, a Igreja pede que seja infundida no nosso coração, porque sem fé nós não seremos salvos. É pela fé que nossa união com Deus se inicia, e é ela o princípio de nossas boas obras. Então, precisamos de um ato firme de fé, como o de Pedro, pois assim venceremos os inimigos que combatem contra nós. São eles o mundo, a carne e Satanás, representados aí pela agitação do mar, das águas, do vento, a tempestade. A vida presente apresenta para nós diversas dificuldades. Nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e Satanás. E é a eles que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ajudar a vencer. Senhor, salva-me. Na minha reflexão, no dia de hoje, eu fixei a minha atenção sobre esse versículo, sobre essa pequena palavra. Senhor, salva-me. Foi o que rezou São Pedro naquela hora em que foi atendido. Essa assistência dispensada a Pedro é a proclamação de uma verdade admirável. Deus está conosco, Ele nos socorre. A presença de Deus no nosso meio é uma realidade independente da experiência intimista e subjetivista. É uma realidade que podemos tocar pela fé, num ato da nossa vontade. Se dissermos, eu creio, Senhor, salva-me, poderemos confirmar essa verdade. Somos chamados a crescer de fé em fé, ou seja, constantemente, meu irmão, minha irmã, se faz necessário pequenos atos de fé da nossa parte, no nosso cotidiano, como pequenas flechas lançadas em direção ao céu, para não perdermos de vista a presença constante de Deus. Presença essa que é auxílio imediato para todo homem de fé, para todo homem de boa vontade. Auxílio imediato que nos é testemunhado no Evangelho de hoje, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, dispensado para São Pedro, e assim para toda a Igreja de nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa pequena meditação para o dia de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.